O método hipopressivo, né, é um método respiratório e postural. Normalmente, quem tem diástase tende a ter incontinência urinária. E com isso você consegue resolver com o tratamento hipopressivo? Você consegue resolver? Então você vai fechar. Quando você fecha, você pega em medida. Então, às vezes tem gente que fala assim, mas eu tô super gordinha, vou conseguir ver resultado? Vai. Inspira em 2 tempos pelo nariz, enchendo a caixa torácica. Certo. Expira no controle abdominal. Bloqueia o ar, que a gente chama apneia, bloqueio de ar. Soltou todo o ar, travou. Faz a sucção abdominal. E mais importante do que sugar o abdômen de forma correta é você voltar inspirando e expirando, fazendo o controle abdominal sem aquele estufamento que eu te falei. Vamos iniciar a nossa sessão de 5 minutos hipopressivo. Olá, meus amigos, de volta no Mundo Real, o seu canal do YouTube que fala sobre saúde, sobre bem-estar. Também estamos no Spotify. E hoje nós trazemos aqui a Caroline Holdenwald, que tem formação em educação física já há mais de 20 anos, também personal trainer. E a especialidade dela, que é o assunto da nossa conversa hoje, o principal assunto, é o tratamento de diástase. E também tem, para fazer o tratamento, inclusive, né, em mulheres, ela vai explicar tudo isso aqui, ela tem um certificado internacional hipopressivo. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre a vida dela, a trajetória, a carreira, aqui no Mundo Real, na próxima hora. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, João. Legal que você veio. E você, na sua trajetória, carreira, você também trabalhou com ginástica laboral, né? Sim. Iniciei, na verdade, logo que me formei. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, gostava, né, de trabalhar com alongamento, e aí acabei abrindo uma empresa, trabalhei em bastante indústria. Então, tive um trabalho durante 8 anos em empresas. E você acredita realmente que os trabalhadores, quando fazem atividade física e exercício, eu até quando fui deputado federal, eu fiz um projeto de lei com um incentivo, com um desconto nos impostos das empresas que investem em centros de atividade física, academia dentro da empresa e o próprio treinamento. Você acredita que eles produzem mais, ficam menos doentes? Isso realmente traz um benefício para os trabalhadores de todas as indústrias? Não, traz o benefício físico, né? E traz o benefício também daquele momento de distração. Então, assim, a laboral, ela além de ser um benefício articular, né? Evitar as doenças ocasionadas pelas posições que a gente utiliza durante o trabalho, ela também tem um lado da descontração, onde se traz uma melhor contato entre os funcionários. Tipo uma meditação, né? Sai do ambiente de trabalho. Então você sai, coloca uma música, vai fazer atividade, as pessoas se distraem, se divertem, né? Porque a gente cria um ambiente diferenciado daquele, às vezes, um pouco mais sério do ambiente de trabalho. E aí cria uma descontração, as pessoas saem mais leves. Então, volta mais focado, mais concentrado na sua atividade. Exato. Você também é corredora, falando em concentração aqui, né? Corremos. Tá tentando? Tô tentando voltar, mas sempre corri. É que o bom corredor que correu bastante, quando não corre como gostaria, fica achando que não é mais corredor, que não dá para dizer isso. Já não é politicamente correto assumir que é corredor ou corredora. Exato, a gente se cobra, né? Então, mas sempre amei a corrida. Corrida de montanha? Bastante, adoro uma corrida de montanha. Por que você gosta mais da corrida de montanha do que da rua? Eu gosto do desafio, da subida, aquela retinha ali sempre, para mim, perde um pouco a graça. Então, eu gosto eu gosto do sofrimento. Pois é, eu era apaixonado pela corrida de rua mais até, passei a correr as de montanha e estou curtindo demais, porque mudou realmente isso que você falou, mas eu gostava da reta. Por que eu gostava? Porque eu colocava lá em um ritmo, né, vamos dizer, de corrida que eu estava mais acostumado, que eu estava tranquilo, e a minha cabeça ia embora. Eu pensava em tudo, era uma forma de relaxar também. E a montanha não me deixava relaxar, porque você tem que estar o tempo inteiro entrando numa trilha, pisando na areia, pulando um buraco, cuidando para não se machucar. Exato. E também a questão de estratégia, porque a corrida, claro que tem as subidas e descidas, que você precisa coordenar e administrar, tem a gestão da prova, né? Mas a de montanha tem muito mais, né? Porque além da montanha, você tem areia, você tem água, você tem
asfalto, saber a hora de acelerar, saber a hora de diminuir, reduzir. Isso também é um processo bastante complexo, mas desafiador por outro lado também. É bacana, porque assim, você vai fazer uma prova na praia, então você vai subir um morro, de repente você vai estar na areia, de repente você vai estar passando pelo mar, né? Subiu a maré, você tem que passar, então você tem que pensar, porque qualquer pisadinha em falso, qualquer acelerada a mais, como você falou, você pode perder. Agora me fala muito de visual. Não, o visual é muito mais legal. Eu não consigo nada. nem ver visual, curti a prova. Não vê nada. A última prova que eu fiz foi na Praia do Rosa, uma prova de montanha, e foi muito legal porque as pessoas são mais tranquilas, as pessoas que correm prova de montanha, do que as de prova de rua, porque de rua todo mundo quer ganhar. Na de montanha, só eu e mais meia dúzia querem ganhar. Eu senti um pouco isso, né? Mas eu senti que na primeira vista, assim, muita gente parou de correr e passou a aplaudir a vista tão linda numa montanha, você viu o mar assim, as pessoas, eu olhava assim, muita gente assim no meu entorno parando para aplaudir. Gente para tirar foto também, então não fica aquela coisa da competição também muito forte. Eu não paro. Você já é mais competitiva, eu sou mais assim como eu também. Então, assim, depois eu dou uma voltinha pelo local e vejo a praia. Essa última prova, falando em ser competitivo, tinha um cara na minha frente, eu falei, não, eu vou seguir esse cara, o cara é bom, rápido, muito bom em descida, que é a minha dificuldade, né? Eu me seguro muito na descida. Na subida eu vou bem, mas na descida fico com medo e acabam me passando muita gente. E esse cara parou para fazer xixi na minha frente. Né? Ele estava já na minha frente, quando eu cheguei nele, ele parou, ele estava fazendo xixi. Eu falei, não, agora eu vou passar ele. Agora é a minha chance. A hora do xixi é a minha chance. A hora do xixi dele, né? Passei, falei, fui embora. Aí, quando deu aí mais uns 10, 15 minutos, ele me passou de novo. Ou seja, o cara é bom mesmo. Era bom, parou ele para podia parar para fazer xixi. Podia ter esse intervalo durante a corrida. Você correu também a Maratona do Rio. Corri a Maratona do Rio. E a Maratona do Rio é bonita? Quanto? Não, é bonito. Não, o Rio eu sou fã do Rio, eu amo o Rio. Mas o calor do Rio judia, né? Eu fui, acho que em julho, mesmo assim, cheguei lá. Quando você chega em Copacabana ali, quando você chega em Ipanema, Copacabana ali, você tá quase morrendo, porque já estão 30 e poucos quilômetros. Então é sofrido. Mas assim, fiz, não foi meu melhor tempo, eu acho, assim, poderia ter feito melhor, mas fiz o que tinha que fazer ali, porque eu acho sofrido o calor. Estou sentindo aqui pela nossa conversa que você sempre está se cobrando. Ah, demais. Os resultados... sempre. Existe sempre aquela pressão. Sim. E você faz o tratamento de diástase, que é uma questão estética. Assim, o resultado. Você explica pra gente o que é a diástase. Até estava na dúvida se era diástase ou diastase, porque alguns médicos falam pode diastase. Pode ser que tenha, né, um termo ali, mas se chama, a gente fala normalmente diástase. Mas mesmo. É um problema no abdômen, na barriga da mulher. Na verdade, assim, o método hipopressivo, né, é um método respiratório e postural, e dentro dele a gente trabalha... 4... né? A gente sempre tem que estar aqui. A gente trabalha nas especializações que eu fiz, a gente falava do Quarteto Fantástico, que era o diafragma, que é o protagonista, que trabalha a nossa respiração. Os multífidos, que são os músculos os músculos bem profundos da nossa coluna. A nosso assoalho pélvico, né? E o transverso abdominal, que é o nosso cinturão natural. Esse é o nosso conjunto aqui dessa região que nos mantém... Isso, o core, né? Tipo, a parte central do nosso corpo. Então, nesse método, a gente trabalha esses quatro músculos, né? De forma bem concentrada, e aí a gente consegue ter um tratamento para diástase. O que é a diástase, né? É o afastamento do reto abdominal, do centro dele. Então, a gente tem a linha central do abdômen, e aí... ele afasta na gravidez, no caso da gravidez, então a mulher está grávida, né? Ela vai gerar um espaço abdominal para a criança crescer. Quando cria esse espaço, o abdômen vai para frente. Então, o reto abdominal, o músculo, ele abre. Quando o bebê nasce, seria normal voltar a fechar, mas nem sempre isso acontece. Ou seja, a criança passa a crescer dentro da barriga da mulher a ponto de romper os músculos do abdômen, é isso? Não é que rompe, é que a gente tem essa linha.
Se você pensar uma mulher grávida, a gente fala de linha negra. Sabe aquela linha negra que aparece no meio do abdômen de algumas mulheres? Então, vamos supor, como se o meu zíper fosse essa linha negra. E a lateral aqui fosse o reto abdominal. Na hora que você está gerando o bebê, você cria um espaçamento nessa linha central. Ela abre. Você tem o famoso six-pack, né? A barriga tanquinho, vamos dizer. Isso, O tanquinho você tem as linhas horizontais, né? E você tem a linha central. Que é a linha alba. É essa linha que acaba esticando, vamos dizer, abrindo. Isso, ela abre. Não só na gravidez. Pode ser em homens que ganharam muito peso. Isso eu ia perguntar. Mulheres que ganharam muito peso. Eu tenho uma aluna que está acima do peso, nunca teve filho e tem uma diástase bem grande. Mas tem que engordar muito e tem que engordar muito na barriga para isso acontecer. Sim. Porque tem gente é uma gordura abdominal, né? Daí, no caso, que faz o estufamento. Né? Eu cheguei a 97 quilos. Isso nunca aconteceu comigo porque eu engordo no corpo inteiro. Não eu engordo no braço, nas pernas. E é perigoso isso porque eu me engano com o meu peso. Porque você não sente, né? Não tem aquela barrigona, assim, aquele lance que fica concentrado em uma região só. Sim. E as pessoas, mesmo as pessoas, tanto é que eu emagreço, por que você emagreceu? Você estava tão bem? Eu estava com 96 quilos, estava quase 100 quilos, cheguei a 97 também. Não, eu estava acima do peso, eu precisava emagrecer. Não precisava, porque não aparenta tanto. Porque é aquela gordura que se espalha, a gente diz. A famosa gordura marmorizada, daquela picanha marmorizada. Essa termo eu não conhecia, mas é boa. Mas o que acontece é quando existe a gordura localizada, né? Então, assim, a diástase não é só, digamos, um privilégio, né, das mamães. Os homens também podem ter, né? Então, certo. Mas é muito característico das mães. Então, toda mulher vai ter diástase na gravidez. Diástase é o afastamento dos retos abdominais, certo. Né? Criando esse... Então, essa linha que a gente tem aqui é uma linha que ela é... Você já ouviu falar em... como que eu posso fazer? É como se fossem umas teinhas de aranhas que tem no nosso corpo, né? Que são os nossos... Conexão dos músculos. Isso. E aí o que acontece é que ele cria um estiramento, né? Ele perde a conexão. Fissuras? Talvez no músculo, dá para dizer? Ele perde a conexão ali, né? Certo. Então, quando perdeu a conexão, ele afasta. Então, você tem que criar uma elasticidade novamente. Tem a ver com a fáscia? Isso, são fáscias, para mim fugiu agora. Perfeito. Aqui. As fáscias, o que a gente trabalha? Por que no hipopressivo você tem o trabalho das mãos, dos pés, em posições, né? Você não fica simplesmente com a mão solta. Você cria todo estiramento das fáscias na hora que você faz o vácuo e cria uma pressão na hora do exercício. Então, ali você estimula as fáscias, que elas não têm começo nem fim, elas vão passando pelo corpo, e aí elas criam uma elasticidade, uma lubrificação, que com o tempo a gente vai perdendo, né? Então, o treinamento hipopressivo, ele ajuda a reduzir essa abertura que acontece no abdômen de mulheres e homens. Isso. Mulheres por conta da gravidez e homens acima do peso. E como é que é feito esse treinamento? É uma coisa diária? Acontece? É diário. Então, o exercício ele tem que ser feito para casos mais extremos, né? A gente faz 2 vezes por semana, de 20 a 30 minutos. Em casos mais estéticos, sem muito um problema mais de incontinência ou de uma diástase muito grande, o exercício é feito 1 vez por semana, de 20 a 30 minutos, e durante os outros dias, 5 minutos. Incontinência, o que é isso? Incontinência urinária é o escape de xixi quando você tosse, espirra, faz alguma atividade. Que você pode ter por conta da diástase? Pode ter por conta. Normalmente, quem tem diástase tende a ter incontinência urinária. E com isso você consegue resolver com o tratamento hipopressivo? Você consegue resolver? Então, o hipopressivo não é só o tratamento da diástase, né? Ele é também um trabalho postural. Então, a partir do momento que você trabalha o diafragma de forma correta, você melhora a postura. Como a gente trabalha o solo pélvico, você cria um fortalecimento que às vezes a gente não consegue criar em outras atividades, né? É uma região muito específica. Então, as pessoas que tiveram bebês, você cria uma pressão, né? O bebê está crescendo e está criando uma pressão sempre para baixo. A vertente vai descendo. E aí você vai perdendo as funções ali da bexiga, tudo, do fortalecimento. O que a gente traz no método? Esse fortalecimento, esse domínio
que você perde por conta dessa pressão durante a gestação, ou às vezes por conta de falta de fortalecimento. Já teve casos de alunas ou alunos teus que tiveram esse problema Sim, em relação a... Eu tenho algumas alunas que têm. A incontinência? Isso. Tenho. E é engraçado porque assim, incontinência é algo que você pergunta, você tem incontinência? E a pessoa, não. Não vai contar, é lógico. Aí gera um desconforto, né? E aí depois no bate-papo, quando você vai fazer toda a avaliação, tudo, aí você pergunta, você tem algum escape de xixi? Porque daí você usa um termo mais assim, quando você pula, espirra, às vezes sai uma gotinha. Já não é normal, né? Então quer dizer que o teu você já não está segurando de forma correta o teu assoalho pélvico. Então, eu tenho uma aluna, que eu vou usar ela, que ela não teve filho. Ela começou com processo de incontinência com 23 anos, ela está com 31, e ela faz crossfit, ela corre, tudo, e sofre demais com esse problema. E aí iniciamos esse processo, finalizou 3 meses agora, e os áudios dela me emocionam, porque ela fala, Carol, você mudou a minha vida. Ela falou, eu não preciso correr para o banheiro, e eu não preciso usar absorvente para fazer atividade física. Porque o que acontece quando a pessoa tem isso? Ela tem que usar absorvente. Se ela vai pegar o filho no colo, ou vai fazer o crossfit, um exercício de força, ela faz xixi na calça. É exatamente isso. Agora, pelo que você está me falando aqui, o tratamento hipopressivo para resolver problemas como este dessa tua aluna e também a questão de postura tem a ver com o fortalecimento do abdômen. Isso. Não bastaria apenas os exercícios abdominais? Então, você tem que ter uma competência abdominal para fazer um abdominal correto. Então, tem muita gente que faz abdominal e não tem competência abdominal. Não ter consciência do movimento do abdômen. Você está fazendo um movimento, só que não está concentrando a força nos músculos corretos. Se você fizer um abdominal ou fizer uma prancha, né, vamos pegar esses bem convencionais, um abdominal convencional e fazer uma prancha, e você tiver um estufamento do abdômen na hora que você está fazendo essas atividades, você já está fazendo de forma errada. Certo. Então, muito fácil de você ver se você tem competência abdominal é você fazer uma prancha. Se a barriga descer, então você não está controlando. Então, o que a gente trabalha junto com o hipopressivo? O RAP, que é a respiração com ativação profunda. Onde a gente ensina o aluno, na hora de fazer o exercício, ele ativar o abdômen. O que acontece muito, João? Você está lá fazendo uma musculação, vamos usar um agachamento. Você agacha e estufa o abdômen. Então, muita gente que vai estar nos assistindo depois vai, nossa, eu faço isso. Mas tem uma coisa aí, você falou de descer a barriga. A pessoa acima do peso, fazendo prancha, a barriga vai cair. É que você não vai ter a percepção. Mas ela fazendo, ela vai ter, porque o músculo está bem lá dentro, né? A gordura está para fora, ela vai ter essa percepção. Então, se você fizer uma prancha e você sentir que o teu abdômen desce, é porque falta uma competência abdominal. Ou seja, o treinamento ou tratamento? Treinamento hipopressivo, ele tem que acontecer antes mesmo da pessoa começar a fazer abdominais. Não necessariamente, não existe uma regra de tempo. Eu acho bem interessante você fazer o método antes de iniciar uma atividade física, porque você já fortaleceu e aqueceu a musculatura, né? Das costas, do assoalho pélvico, o diafragma, que vai fazer com que você tenha uma performance melhor, e do transverso abdominal, que é o nosso cinturão. Que esse é o grande, digamos assim, o que faz a mágica final estética. Porque pense, é um cinturão que vem lá das costas e fecha aqui na frente. Então, as mulheres usam aquela cinta, né, modeladora, que não serve para nada, né? Muito pelo contrário. Te dá uma sensação de uma postura. Mas provoca uma questão relacionada à consciência corporal. Você está sempre lembrando, porque eu aqui, por exemplo, postura é fundamental para qualquer coisa. Sim. Mas eu te pergunto daí, a postura é algo que vai acontecer naturalmente para a gente um dia? Porque eu me forço a ficar com a postura assim como está agora, toda hora. Se eu quiser estar com uma postura legal, se eu relaxar minimamente no bate-papo nosso aqui e tal, de repente eu já vou curvar meus ombros para frente. Fazemos isso. E as costas para trás. Isso. Vou relaxar. Vai ter um momento que eu vou treinar ela o suficiente.
seja no tratamento hipopressivo ou também na atividade física mesmo, né? Porque a postura tem a ver também com encurtamento de músculos, né? No meu caso aqui, encurtamento de músculos do peitoral, talvez, dos ombros, talvez, e um alongamento dos músculos das costas, por isso que eu fico com o ombro mais curvado para frente. Tem gente que tem outro problema, mas tem a ver com encurtamento e alongamento de músculos. Sim. Então, existem maneiras da gente fazer com exercícios... tanto exercício ou exercício suficiente para que isso aconteça naturalmente, para que eu não tenha que me forçar diariamente e ter que pensar toda hora na postura? A gente tem que criar consciências, né? É que nem alimentação. Não tem jeito, criar consciência tá o tempo inteiro se monitorando. Você vai criar um hábito saudável, eu sei que você tem uma alimentação super boa, mas de vez em quando você vai lá e dá uma escapadinha. E aí você tem que se conscientizar de que agora voltou a hora de você voltar à tua alimentação melhor. E a postura é igual. Vai chegar, um dia frio e tal. Você vai pra casa, vai assistir um filme no final do dia. Eu não vou poder nunca sentar no meu sofá. Você vai dar uma relaxada, assim. E aí depois você vai entender que no outro dia você já não pode mais ficar assim, porque você vai ter as consequências. Então eu acho que é uma cobrança diária da tua postural, acho que é isso. Eu vejo, a gente falou até de empresas, né, que eu trabalhei, qual que é a tendência? Eu não trabalho sentada. Mas quando eu trabalho, eu me vejo, às vezes, jogando o quadril para frente. O que as pessoas fazem no trabalho, né? Elas sentam de forma mais desajeitada, mas elas sofrem as consequências quando elas tentam consertar. Certo. Se você tem uma boa postura e você cria uma postura ruim num momento, você vai sentir um desconforto na hora de consertar de novo. Porque você está acostumado a ficar assim. Se você fica assim, a tua coluna vai cobrar, né? Eu acho fantástico o fato da gente estar tratando de postura no ambiente adequado, porque antigamente eram as lições de código de etiqueta que ensinavam as boas posturas para as mulheres. Ela tá meio machista, porque mulher que tinha que ter postura adequada, homem não precisava, né? Não era importante, não era uma prioridade. E agora a gente discute isso na academia, a gente discute isso com profissionais relacionados à saúde. Mas no passado se falava muito naquele lance do livro na cabeça, né? Ah, sim. A mulher tinha que aprender a caminhar com o livro na cabeça. Tinha aquele colete também que elas utilizavam. Exato. Você é a favor? Isso ajuda, não ajuda? Não. Não? Não, eu acho que o livro na cabeça pode ser um exercício... É uma questão de provoca consciência. De consciência. Lembra aquela pulseirinha do equilíbrio? Então, aquela pulseirinha, o que acontecia? A pessoa falava assim, fique com o pé só. Aí você desequilibrava, porque não é a tua rotina ficar num pé só. Aí você desequilibrava, aí você colocava a pulseirinha e falava assim, fique num pé só de novo. Teu corpo já sabia o que ia acontecer, ele já criou aquela consciência. É lógico que você teria equilíbrio, não foi por causa da pulseira. O próprio esporte é assim, você passa a correr longas distâncias, passa a correr mais, passa a correr todos os dias, vira uma coisa automática na tua vida. Exato. Aos poucos, né? Então a postura também é assim. Mas voltando ao hipopressivo. Vamos voltar, 3 dias por semana? Não, 5 vezes por semana no mínimo. Uma vez por semana um treino mais longo. Nos outros dias, atividade de 5 minutos. O que é um treino mais longo? Tá, meia hora. Então você vai trocar de posições. Então o que as pessoas se enganam hoje com o método hipopressivo? Primeiro, o método hipopressivo ele não é o vácuo. O vácuo é aquela sucção abdominal. Certo. O vácuo ele é só a cerejinha do bolo lá depois. Ele não é o principal. Tem todo um processo antes de colocar a cereja, né? É um exercício de chupar a barriga. Isso. Você vai chupar a barriga, mas se você não tiver a postura correta e a respiração correta, ele não serve para nada. Então eu conheço pessoas que fazem, mas eu faço vácuo dirigindo. Tá. Não adiantou. Tá. Então, qual que é o processo? O método é um trabalho respiratório, onde a gente faz um trabalho de respiração pelo nariz de preferência, né? Inspira pelo nariz, só que tem que ser uma respiração torácica. O que muita gente faz? Se eu pedir para muita gente respirar agora, respire fundo, ela vai fazer um estufamento abdominal, vai encher o abdômen e vai soltar, esvaziando ele. Nós aprendemos, eu por muito tempo trabalhei dessa maneira. Enche o abdômen de ar, solta, esvaziando. Quando você não quer fazer aumentar a pressão intraabdominal, a gente quer diminuir. Porque é essa pressão intraabdominal que faz com que os órgãos internos venham para frente
Você tem um prejuízo estético, né? Com os órgãos internos vindo. Você tem um prejuízo na tua lombar, porque você força a lombar para frente. E a vertente, em vez de ser para o centro, ela vai para baixo, prejudicando o assoalho pélvico. Então, primeiro a respiração tem que ser torácica e a expiração... Mas é um exercício de respiração. Respiração o tempo inteiro. Não, o tempo inteiro você... Tanto assim, mas você chega a ficar 1 hora só fazendo exercício de 30 respiração? minutos, 30 no máximo. minutos? No máximo 30 minutos. Então, assim, você vai iniciar o processo. Vamos supor, eu comecei minha aula com meus alunos. A gente inicia com aquecimento respiratório, às vezes até de soltura de diafragma. O diafragma tem que estar bem maleável, porque ele vai subir e descer o tempo inteiro. Então, peitoral, e na hora que expira, você não estufa, você faz um controle abdominal. Tanto é que na hora que você expira em 4 tempos, e tem que fazer esse... Se você assopra, o efeito não é o mesmo. Quando você solta o ar, você segura no teu abdômen e você sente o transverso fechando. Ele vai fazendo essa movimentação de trás para frente. Então, a respiração é fundamental. Não dá nem para iniciar uma postura se você não souber respirar. Então é de contração, porque você chupa a barriga, é de respiração, e uma respiração muito específica. Não tem contração em nenhum momento. Não tem contração? Não, você inspira em 2... Eu vou fazer a voltinha do processo. Mas quando você chupa a barriga, de certa forma, você contrai o abdômen. Você não contrai, você suga. Então, você suga lá da pelve para dentro e você expande a costela. Em nenhum momento você faz uma contração abdominal. Você joga o diafragma lá para cima, puxa todo o assoalho pélvico e suga. Não tem contração. E depois de quanto tempo uma mulher que tem um problema mais grave com a diástase, que abriu a barriga por conta de uma gravidez de gêmeos, por exemplo, em quanto tempo ela consegue, fazendo esse tratamento, fazendo os exercícios, em quanto tempo ela consegue fazer com que isso volte ao normal? É possível, primeiro é possível voltar 100% ao normal? A gente tem um espaçamento natural, né? O natural, assim, 1, 2 centímetros ali é natural você ter. A gente tem até como fazer uma avaliação. Lógico, a melhor avaliação seria um ultrassom. Você vai lá no ultrassom, faz e dá exatamente a distância entre o tamanho da tua diástase, Quantos né? centímetros ela consegue abrir, ela abre a barriga com uma gravidez assim, de gêmeos, Tem gente que tem 4 a 5 dedos 4 quando a gente 5 faz. dedos aberto. Aberto. Então é um espaçamento e você consegue colocar os dedos na lateral, entra o dedo. Então, com o trabalho hipopressivo, você vai fechando. Esse trabalho que eu falo, na expiração, você vai puxando o transverso para frente, fazendo com que você perca as medidas. A gente utiliza um protocolo de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tem gente que vê resultado antes e tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade de ver, porque daí tem cada indivíduo, né? Então, o que você vai sentir assim, nas 2 primeiras semanas, a tua postura vai melhorar. Tem outros benefícios, né? A gente falou aqui bastante da diástase, mas eu queria falar, a pessoa pode emagrecer também, né? Não perde peso. Não perde peso. Não, você perde em estrutura, na verdade você ganha em estrutura. Você perde centímetros. Você perde centímetros porque o que você faz? Você fecha, você fortalece músculos muito profundos. E isso faz com que você tá aqui, né? Tua barriga tá solta. Você melhorou, o aspecto do teu abdômen já melhora. Então você vai fechar. Quando você fecha, você perde em medida. Você perde medidas na cintura. Medida, isso. Na cintura, supra-umbilical, infra-umbilical, sem perder peso. Então, às vezes tem gente que fala assim, mas eu tô super gordinha, vou conseguir ver o resultado? Vai. Ou para alguém que tá se sentindo mal, porque acha que a cintura tá... Isso. Tá maior do que deveria, mas o peso na balança tá ok. E a diástase, ela não precisa ser inteira. Ela pode ser, vamos supor, mais embaixo do umbigo. Então, infra-umbilical, abriu só aquele pedaço. Em cima tá fechadinho. Então, abre embaixo, dá aquela famosa pochete. No umbigo, quando só abre no umbigo, só faz essa abertura aqui, principalmente para as mulheres que tiveram filho, dá uma sensação que elas ainda estão grávidas. Então, tem gente que pergunta, nossa, tá grávida de novo? Muitas das reclamações das mulheres é essa. A sensação que ela não ganhou o bebê ainda, entendeu? Tá no começo de uma gestação. E aquele estômago alto, que daí é a abertura do abdômen só na parte superior e a total, que é o estufamento, que normalmente dá em homens a total, que é aquela barriga
Para fora. Para fora, aquela Aquele barriga de barrigão, cerveja que barriga falam. de cervejeiro. Exato. Aham. É essa a sensação. Então, assim, a gente pede em medidas, não em peso. Então, não é uma atividade onde você vai perder peso, Agora né? é uma questão estética que melhora a autoestima da mulher, do Exato. homem, porque passa a não ter a mulher a barriga aberta depois de uma gravidez, que pode ser traumático para ela por conta da superação realmente, Sim. né? De tentar voltar ao seu peso inicial, anterior à gravidez, e a aparência conta tudo. Agora, falando sobre a questão estética, a gente tem visto na internet muitas vezes, no Instagram, uma mulher com o mesmo peso, com a mesma estrutura física, postar uma foto e tá super bem, e postar uma outra foto, tá com o mesmo peso. Não, com o mesmo peso e tá com uma aparência ruim. Sim. Por conta da postura, exatamente. Né? Eu trago aqui, em diversos momentos, a gente traz fisiculturistas que falam muito sobre postura. Sim. Então, tem muito a ver a questão estética, a aparência realmente do homem e da mulher, como é que ele quer aparecer numa foto, num vídeo, tem muito a ver com a postura. E o tratamento hipopressivo mexe exatamente aí, na questão da postura. Não, ele ficou muito conhecido com... Os fisiculturistas utilizam o método, né? Porque eles querem ter um desenho acinturado. Então, assim, aquele do Schwarzenegger, por exemplo, o Schwarzenegger, ele é adepto... Na hora que você falou, eu pensei nele, na hora. Se você entrar em imagens antigas, em vídeos antigos, eles fazem, lógico, o método ele vai se aperfeiçoando, ele tem outras... No yoga tem o vácuo, mas ele tem, depois do vácuo, eles soltam o abdômen e fazem aquela ondulação. Aquela posição do gato, né? Não é o hipopressivo. Não é o mesmo método. Mas os fisiculturistas... É o gato arrepiado, se não me engano. Eu acho que pode ser, tem uns nomes, né? Tem algumas posições. E no fisiculturismo eles usam isso justamente para fechar, porque, veja, eles carregam muita carga. A partir do momento que você tem uma sobrecarga, você tem a tendência o quê? Aquele estufamento abdominal para compensar o que você está carregando. Então você cria músculos profundos mais fortalecidos, gerando uma postura melhor. Como eu falei, a gente trabalha os multífidos, que são os músculos bem internos das costas. Agora, quando se fala em postura, você falou em melhora da postura. A melhora da postura traz benefício para tudo, inclusive para quem faz outras atividades. Tudo. Né? Exercício, o esporte, a própria musculação, você faz o exercício mais adequado quando você está na postura correta, e o risco de se machucar é muito menor. Lógico. Então, essa é a grande questão. Ah, mas é só para mulher? Ah, mas é só para quem foi mãe? Não, vou dar um exemplo de um esporte do CrossFit. Vou dar um exemplo assim, né? Que tem muita gente fazendo e tal. E se você for... Tem um vídeo muito engraçado que é uma moça fazendo CrossFit e ela vai carregar o peso e ela faz xixi na calça. E por quê? Porque não tem... E aquele estufamento abdominal na hora da atividade... Então, assim, não existe a postura e existe a compensação. E aí você perde em benefício. A partir do momento que você faz uma atividade, um exercício sem postura, você perde uma porcentagem do benefício dele que está compensando, né? Então, essa compensação não é bacana. E aí que gera todos os outros problemas que estão relacionados a essa nossa região que a gente estava falando até agora, né? A diástase, ela não se resolve também com cirurgia plástica? Sim. Sim? Só se fecha uma diástase 100%, né, a cola do reto abdominal, só com cirurgia. Certo. É uma opção, né? Quanto que você consegue reduzir com o hipopressivo? Porque a cirurgia plástica, além dela ser cara, ela é bastante traumática, né? Você tem que ter anestesia. Veja, dá para você curar uma diástase com um método hipopressivo. É lógico que se você tem sobrepeso, uma gordura abdominal, uma estrutura não adequada... Mas ela não fecha 100%. Você sempre fica... Como eu falei, de 1 a 2 centímetros é natural. Eu tive uma gestação, eu não ganhei muito peso, eu nunca tive diástase. Ou se eu tive durante a gestação, mas ela voltou. Eu não sinto... Eu sinto, assim, um dedo de diástase. Não tem problema, não precisa fechar. E você é casada com... Você falou da tua filha, né? Você tem uma filha? Eu tenho uma filha. Uma filha e é casada com um professor de educação física, personal trainer, corredor também. Corredor também. Foi o que nos uniu. A corrida. A corrida, é. A gente não se encontrava para jantar, a gente se encontrava para correr. Nosso primeiro encontro foi no Barigui.
Como é que foi isso? Para fazer uma corridinha. Para fazer uma corridinha? Mas assim, vocês se cruzaram, trocaram telefones e combinaram a corrida ou se cruzaram numa corrida? Eu brinco que teve o Tinder dos amigos. Os amigos mandou foto pro outro, falou, tal. E a gente começou a se conversar pelo Instagram. Tá. Aí foi pro WhatsApp, aí marcamos um churrasco entre amigos, nos conhecemos e nosso primeiro encontro foi para correr no Barigui. No Barigui. Foi lá que rolou? Daí lá começou. E aí depois disso já marcamos uma prova em Garopaba, outra em Camboriú. E assim a gente foi saudável a relação. Foi o primeiro ano só de provas, daí veio a pandemia e a gente deu uma segurada. Você correu aquela prova da Graciosa, que eu considero uma das mais difíceis, que é uma meia maratona, vai de 4 barras, ou melhor, vai de Morretes para 4 barras, 21K, só subida. Só subida. Subida eterna, aquela que você sobe, daí você pensa, agora vem uma reta, a subida... Você lembra quanto tem de elevação? Não sei. Deve chegar, mas é bastante coisa. Deve chegar a 1000, né? De elevação, é um negócio surreal ali. E você teve uma posição boa. Eu fiquei em quarto geral. Nessa corrida. Fiquei bem feliz. Maravilha. Fiquei 6 segundos atrás do terceiro. Tentei, mas não consegui. Treinamento de força Talvez também. faltava hipopressivo naquela época para mim, para me dar um pouquinho mais de estrutura. Mas foi... A gente tem visto muito hipopressivo influenciar a vida de atletas, de corredores, de fisiculturistas. A gente tem visto muito as pessoas falarem sobre hipopressivo. Mas não é uma coisa muito simples de se fazer. É preciso um treinamento. Eu vi que você tem esse certificado internacional. O que é esse certificado? Na verdade, existem várias escolas de hipopressivo, né? Do método, né? Então, eu me fiz essa especialização, que ela é internacional, que você pode trabalhar em qualquer parte, né? Assim, então, tem uma escola aqui que é bem conhecida, mas eu gostei mais do método dessa escola que eu fiz, que é Hipopressivo Brasil, né? Mas é um método que veio de Portugal, tudo. E eu gostei do contexto. Porque, assim, tem estética. O que ficou conhecido, né, João? Barriga negativa. Barriga negativa. Barriga negativa é a maneira com que você... Se você chega e fala assim, o que você dá aula? Hipopressivo. Não sei. Barriga negativa. Barriga negativa. Você é aquele que puxa a barriga. Tá. E aí a pessoa vai fazer, e daí existe todo, isso que eu falei, não é tão simples, porque tem que ter um trabalho respiratório e postural, e o vácuo não é só, e o vácuo é difícil para algumas pessoas, né, você entrar naquele processo de sucção, de tudo, então tem um trabalho bacana, mas depois que você encaixa... Deixa eu te perguntar uma coisa, para a mulher, a questão estética, às vezes é mais importante bunda... peito... já fiz enquete. Já fez enquete? Já fiz enquete. E o que é? Qual é a parte do corpo que mais te incomoda? Barriga A mulher também se incomoda com a barriga? Bastante. A do homem é principalmente a barriga, o sonho de ter o abdômen tanquinho. Eu brinco que de cada 10 pessoas, 11 querem uma barriga melhor. Porque a negativa que você falou aí e o tanquinho. Que são aqueles gominhos na barriga. Porque esteticamente se tem essa cultura da barriga, tem que ser a barriga, isso você falou, tanquinho e tal, né? Criou isso, então... Um tanque de lavar roupa. Um tanque de lavar roupa, dá pra chegar lá? Dá pra secar a barriga, daí tem aquela brincadeira da toalha, seca a barriga e tal. Dá pra chegar lá, mas assim, não é só hipopressivo. Não. Porque assim, a gordura tá acima do músculo, né? Então assim, você cria uma musculatura forte, você vê uma aparência no espelho melhor. Você vê, eu tenho ali fotos de antes e depois de pessoas que estão super acima do peso, esteticamente muito melhores. Mas ela precisa ter uma alimentação mais saudável, tem que criar outras atividades junto, né? Então, você vai fazer 5 minutos por dia e fazer mais a tua atividade que vai te gerar um gasto calórico, um fortalecimento das outras regiões do corpo. Mas o que incomoda muito as mulheres hoje são os braços. Braço é um negócio que incomoda muito. Isso não se resolve culturalmente, não se fazia braço, né? Porque certo. Braço ficava forte, né? Aquele negócio assim. A mulher se incomoda muito com aquela história do tchauzinho, né? Dá um tchau vestido, e chacoalha. A gordurinha, isso. Então, assim, tem muita gente que não usa vestido sem alça, porque não quer mostrar o braço. Mas daí no hipopressivo a gente já não tem isso. Você melhora a postura, né? Tudo.
Então, se você está aqui, né? Isso aqui já cria mas não é ali que você vai perder. Agora, quando você fala em hipopressivo, eu penso muito na respiração, até porque eu acompanho teu Instagram. Qual que é o teu Instagram? É Carol com K, tá. Carol Roden. Carol com K, igual aquela do Big Brother. Ficamos conhecidos. Coitadinha assim. Daquela Carol. Coitadinha de mim. Aí eu chego nos lugares Nesse e caso, pergunto o teu e-mail, Carol com K. Igual a ela. Mas você no Instagram você passa alguns treinamentos de hipopressivo. Sim, faço às vezes. @ Carol Roden. Roden. Tá. E eu fico vendo lá, assim, eu acho, você falou do yoga, me vem na cabeça muita coisa ligada à meditação. Tem alguma coisa a ver, o próprio treinamento que você faz, existe um equilíbrio nisso tudo, porque eu acho que a meditação está muito ligada à respiração. É você abrir mão de tudo que você está pensando, afastar todos os pensamentos negativos, positivos, eu gosto de fazer de manhã, e focar na respiração. Focar na respiração é uma maneira, inclusive, de você, claro, que os pensamentos, eles vêm, você afasta, né? É um treinamento para isso. E quanto mais você treina, quanto mais você faz, assim como no exercício, atividade física e também no treinamento hipopressivo, você fica melhor em afastar os pensamentos. Sim. Mas a respiração é o que te tira muitas vezes os pensamentos, né? Você passa a se concentrar na respiração. O hipopressivo, será que não pode casar junto com Ele pode casar, mas ele não é igual. Porque ele exige assim, mais do... eu tenho uma aluna que um dia falou assim, eu achei que eu ia relaxar. Ele não é um exercício relaxante, assim, porque você tem o trabalho respiratório, existe... Então você faz assim, você inspira, expira, entra na apneia, que é o bloqueio do ar, na expiração. Você solta o ar, bloqueia o ar. Bloqueou, entra no vácuo. E existem as posturas. E existem as posturas básicas, que é as que todo mundo acaba vendo, que a gente, né, vê na internet, mas existem posturas desafiadoras. Então, não dá tempo de você pensar muito, você tem que estar concentrado. Então, não é algo que você vai fechar o olho e vai fazer. Você tem que estar concentrado, você tem que estar focado no exercício. Tem gasto calórico durante o hipopressivo? É mínimo. Porque assim... Gasto calórico tem. Nós estamos gastando agora. Isso, vou te dar um exemplo assim, você está fazendo um trabalho respiratório aqui, né? Inspira, você está numa postura, você não está fazendo tensão. Na hora que você faz o vácuo, você cria as tensões para as faces trabalharem. E aí quando você sai do vácuo, você volta só com a postura e com o trabalho respiratório. Então ele vai e volta de intensidade para relaxamento, não é um relaxamento, né? Uma postura. E essa postura tem que estar sempre adequada. Então... Eu vou pedir para você, eu preciso, os nossos seguidores, os telespectadores, até a medida, eu gostaria que você mostrasse o exercício, ou um pequeno exemplo do exercício, se for possível, do que você faz, até para a gente encaminhar para as tuas redes sociais, do exercício hipopressivo, um pouco, você pode mostrar um pouco aqui, para dizer mais ou menos como funciona? Posso. E também falar à medida em que você... De que maneira que acontece. De que maneira que acontece, porque os nossos ouvintes do Spotify vão entender mais ou menos, aqueles que não estão te vendo fazer. Sim, né? Então, eu só vou... Primeiro, eu posso exemplificar aqui, né? Certo. Mas primeiro eu vou só explicar o que acontece para depois você, visualmente olhando, entender o processo. Então, o trabalho é... Inspira em 2 tempos pelo nariz, enchendo a caixa torácica. Certo. Expira no controle abdominal, bloqueia o ar, que a gente chama apneia, bloqueio de ar. Soltou todo o ar, travou. Faz a sucção abdominal. E mais importante do que sugar o abdômen de forma correta é você voltar inspirando e expirando, fazendo o controle abdominal sem aquele estufamento que eu te falei. Puxa o ar. Puxa o ar pelo nariz, trava o peitoral. Expira, né? Solta o ar. Você solta todo o ar. E não pode ser assoprando, tem que ser de dentro mesmo. A gente fala que é como se você baforar no vidro, assim, fazer um... Se você colocar a mão no teu abdômen e fizer... A tendência é você estufar. Quando você faz... Você consegue controlar essa movimentação. Então, essa é a grande diferença e é uma maneira das pessoas... Então, às vezes a pessoa fica assim, mas eu vou ficar fazendo... Eu falei, é isso mesmo, Então, as minhas aulas online que tem em grupo é muito engraçado, né? Porque ficam
o tempo inteiro, assim, né? E quando você volta do vácuo, você entrou no vácuo, numa expiração. Você tem que voltar numa inspiração. Então vamos ouvir agora, vamos assistir e ouvir o treinamento da Carol e a gente já volta depois do treinamento. Espero que vocês possam explorar bem isso. Então vamos iniciar a nossa sessão de 5 minutos hipopressivo. Então, afastamento dos pés na largura das mãos abertas, um leve desbloqueio de joelho e uma inclinação de corpo para frente. Você não tira o calcanhar do chão, você só joga o peso do teu corpo em direção à ponta do pé. Tá? Então vamos iniciar com as duas mãos aqui na altura do quadril, cotovelos sempre desbloqueados, tá? Ombro longe da orelha, e eu sempre vou falar do fiozinho, que vai puxar a tua cabeça lá para cima e vai puxar teus cotovelos para o lado. Então a gente entra no trabalho respiratório, 2 tempos para inspirar, peitoral. 4 tempos para expirar. Inspira, expira. Mais uma vez. Bloqueio o ar, suga o abdômen sem puxar o ar. Volta, inspirando e expira, controle abdominal. Lembra que toda vez que você sugar o abdômen, você faz uma tensão como se fosse abrir o chão. Quando o braço estiver na frente, como se fosse abrir a frente, tá? Então vamos fazer mais uma vez nessa posição, inspira. Bloqueia o ar, apneia, suga. Inspira e expira, trazendo os braços desbloqueados na frente do peito. Ombros longe da orelha. Apneia, vácuo. Os braços vêm acima aqui da cabeça. Abre um pouquinho para abrir depois o teto. Dois tempos inspirando. 4 tempos respirando. Bloqueia o ar, suga o abdômen. Inspira e na expiração desce um dos braços na posição inicial. Trabalho cruzado, inspira, expira. Quando sugar o abdômen, como se fosse puxar o estômago lá para cima e para dentro. Bloqueou, sugou. Faz a troca do braço, entra no trabalho respiratório. Inspira e na expiração desce apoiando as duas mãos na coxa, uma leve inclinação de tronco, peitoral aberto e o fiozinho está puxando você, mantendo a postura. Inspira, expira, controle abdominal. Expirou, bloqueia e suga. Inspira e expira, subindo o corpo. Ótimo.
Essa é uma sessão do hipopressivo. Foi isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito bacana, muito obrigado pela vinda aqui, pela nossa conversa no mundo real. Muito bom, aprendi muito. E eu mesmo vou começar a fazer o hipopressivo 3 vezes por semana. Vou tentar fazer, quero ver se faço 5. algumas aulas. 5 vezes no começo, desculpe. 5 vezes no começo? 5, não, é mínimo 5 vezes. 5 vezes por semana? 5 minutos. Para sempre? Para sempre. É igual a musculação em qualquer atividade. Parou, perdeu o benefício. Tá certo. Tá bom? Legal, muito obrigado, Carol. Obrigada a você, João, pelo convite.